Até professor erra esse tipo de questão por falta mesmo de conteúdo, porque erra no conceito, não sabe explicar e aí fica criando confusões na cabeça do aluno. Mas eu vou te explicar tudo no detalhe. Só que antes, peço o seu like fortalecedor aí da comunidade e se inscreve no canal para você receber todo tipo de vídeo com altíssima qualidade que vai te ajudar a performar muito bem no vestibular. Vamos agora para o conteúdo. Pretende-se construir um banheiro em uma área externa, no qual serão instalados 2 chuveiros elétricos que podem ser ligados simultaneamente, cada um com um consumo de 5,5 kW, e é cada um. A tensão disponível, então vamos começar a sublinhar até com outra cor, que essa parte é importante. A tensão disponível na rede elétrica é de 220 volts. Essa é a tensão na rede elétrica. Aquela tensão que entra, né? A tensão de entrada, que seria a total. Aí ele vem com um discurso aqui um tanto quanto polêmico, que eu vou destacar com uma outra cor. Sabe-se que quanto maior for a área de seção reta de um cabo elétrico, maior será a intensidade de corrente que ele conseguirá suportar, porém maior será o seu custo. Essa informação, cara, tem que ter muito cuidado ao ser interpretada. A gente pode acabar caindo em alguns erros conceituais aqui. Vamos continuar. Portanto, aí vem essa informação aqui importante para resolver a questão. Portanto, deve ser selecionado o cabo de menor área da seção reta que seja capaz de suportar a corrente requerida para a instalação. Por isso que vem aqui abaixo uma tabela relacionando a área com a corrente. Então, no quadro são apresentados os valores nominais de área de seção reta de cabos elétricos comumente encontrados no mercado, com isolamento térmico com suas correspondentes correntes máximas. O cabo que apresenta um menor custo e que suporta a corrente total necessária na fiação dos chuveiros é o que tem a área de seção reta em milímetros quadrados igual a. Então, cara, só pela leitura do enunciado, você tem que entender que para resolver a questão, você tem que ir em busca de um cálculo cujo resultado final seja o da corrente máxima. Porque aí, dependendo do resultado que você achar de corrente máxima, você vai correlacionar com o resultado da área da seção reta. Então, se o resultado final for de 12 amperes, você vai estar associando a área da seção reta de 0,5. A ideia é você calcular, através de um dimensionamento da fiação ali dos chuveiros, para encontrar a área da seção reta. Aqui está um esboço de como que seria essa instalação elétrica. Você tem aqui na parte da esquerda o que seria o quadro de distribuição, onde tem 2 fios aqui, um seria a fase e o outro seria o neutro em azul e a fase em vermelho. Então, basicamente, um sistema aqui monofásico, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Basta você entender aqui o esboço do que está sendo representado. 2 fios, então, aqui vão sendo puxados pela casa, passando aqui pela parte interna e chegando à área externa, de acordo com a questão, teríamos 2 chuveiros. Notem que cada chuveiro puxa ali, né, uma fiação, uma da fase, outra do neutro. E eles estão ligados ali, então, a uma tensão elétrica que, de acordo com a questão, a tensão é de 220 volts. Mas essa é a tensão de entrada, é a tensão total. Não necessariamente a tensão que vai ser entregue aos 2 chuveiros. E para entender o que eu acabei de dizer, vamos aqui supor essas 2 fiações da instalação elétrica residencial, indo até ali apenas o chuveiro. Claro que poderíamos ter outros equipamentos aqui, mas para facilitar a análise e não poluir muito o nosso desenho, vou colocar só o chuveiro. Bom, notem que até o momento, nesse desenho simplório, nós temos a fase com 220 volts, digamos, vamos exemplificar, né? E um neutro com 0 volts. Portanto, a tensão aqui
total, a tensão disponível, seria de 220 volts, né? 220 menos zero. No entanto, o que acontece aqui na realidade é que esses fios aqui da instalação, eles têm uma certa resistência. Claro que a resistência dessa instalação, ela é muito pequena quando comparada à resistência do equipamento ao qual a instalação está ligada, que no caso seria o chuveiro. Dito de outra maneira, a resistência do chuveiro é muito maior do que a resistência dessa fiação, mas ela existe. E para a análise dessa situação, a gente não pode desprezá-la. Então, a fiação da instalação, que eu vou agora chamar somente de fio, possui uma resistência, que eu estou chamando de Rzinho índice fio. E a tensão total seria o 220, repito. Mas como tem resistência na instalação, acontecerá aqui o fenômeno do efeito Joule, da dissipação de energia elétrica em energia térmica. Não é verdade, gente? E por conta dessa existência do efeito Joule, da dissipação de energia, a tensão elétrica que vai ser entregue, que vai alimentar o equipamento, ela não é mais os 220 volts. Vai ter aqui uma queda de tensão elétrica por conta desse efeito Joule que está acontecendo na instalação. Essa é uma situação mais realística, né? É uma situação mais próxima da realidade, do que de fato acontece, do que os engenheiros, os arquitetos têm que levar em consideração na hora de projetar uma instalação elétrica residencial. Portanto, para analisar aqui a dissipação de potência nesses fios, a gente tem que fazer a seguinte análise. Se eu pego, por exemplo, a equação da potência relacionando com a corrente ao quadrado vezes a resistência, a gente vai notar que a intensidade da corrente elétrica nessa situação, para essa análise, deve ser considerada constante, gente. Por quê? Porque imaginemos que nós tenhamos aqui vários outros equipamentos que vamos ligar aqui, ó, vários outros equipamentos. E a ideia, quando você vai lá num projeto de instalação elétrica, é que você consiga ligar todos esses equipamentos simultaneamente. E o que a questão disse? Que você conseguiria ligar simultaneamente os dois chuveiros, né? Legal. Então você quer ter a possibilidade de ligar todos os equipamentos simultaneamente e ainda assim nada deixar de funcionar. Nada deixar de funcionar, gente. Portanto, a corrente elétrica máxima aqui, ela é um valor constante, considerado constante, que é o máximo ali na situação em que todos os equipamentos estão ligados, mas funcionando. Você não quer ligar todos os equipamentos e algum deles deixar de funcionar por sobrecarga. Não! A própria estimação, a estimação é ótimo, né? A própria estimativa do cálculo para um disjuntor é feito dessa maneira. Você considera o funcionamento simultâneo de todos os equipamentos, puxando, agregando corrente elétrica para o circuito, aumentando a corrente total, mas sendo um valor constante. É alto, mas é constante. Então a intensidade da corrente elétrica na fiação, ela é constante. Vou até colocar aqui o índice fio que ficou faltando, mas na fiação ela é considerada constante. Portanto, para diminuir o efeito Joule, a resistência do fio tem que ser menor e aí a potência será menor, a potência dissipada na fiação. E se a resistência da fiação for menor, isso significa que para um fio de mesmo material e um comprimento fixo, nós teremos uma área maior. O calibre do fio tem que ser maior para a gente diminuir o efeito Joule. E aí eu volto na leitura do enunciado, que pode aqui suscitar confusões conceituais, quando ele diz que sabe-se que quanto maior for a área, maior será a intensidade da corrente elétrica que ele conseguirá suportar. Portanto, será maior o seu custo, né? Notem que a corrente ela é constante nessa situação e todo o procedimento, toda a metodologia utilizada aqui foi considerando a corrente constante, e o que se diminui na prática é a resistência da fiação.
aumentando, portanto, o calibre, né, dos fios. Comercialmente, a gente vai atrás de fios mais grossos. Uma outra análise que poderia ser feita é usando a equação do U igual a RI e do π. A gente também chegaria à mesma conclusão. Considerando a corrente na fiação constante, em que pese ela ser alta, a gente diminui a resistência do fio, diminuindo assim a tensão na fiação. Você tem uma total, mas que por conta do efeito Joule, já que a fiação tem uma resistência, a tensão entregue aos equipamentos seria diminuída. Ela não é constante. E muitos consideram que essa tensão aqui é que vai ficar constante. Notem a leitura de novo. A tensão disponível na rede elétrica é de 220. Aí você já olha isso aqui e fala, é constante, 220 volts constante. Cuidado, a análise mais real é considerando que essa tensão na fiação diminui, ela não é constante. De novo, o que é constante é a corrente. Mas se a tensão então diminui e a corrente é constante, a potência dissipada na fiação diminuirá. E aí, mesma coisa, resistência menor, área maior, portanto um calibre maior para esses fios mais grossos. Mais uma vez, o perigo, o danger, está em você considerar que o U é constante. E aí você faz U igual a RI, aí aumenta aqui a intensidade da corrente elétrica, diminuindo a resistência, e diminuindo a resistência aumenta a área. É o que o enunciado induz você a pensar. No entanto, essa análise aqui, ela não é verídica para uma situação a qual o problema propõe. Notem de novo, isso é uma instalação elétrica, uma instalação elétrica residencial. 2 chuveiros aqui ligados a essa tensão. Os fios da instalação têm resistência. Eles provocam efeito Joule, diminuindo a tensão que vai ser entregue. Essa tensão ela não é constante. O que é constante é a corrente elétrica na fiação. Tanto que os disjuntores são calculados, estimados, levando em consideração os equipamentos que vão ser colocados aqui, levando em consideração a região a qual os equipamentos estão sendo ligados. E aí ele bota os disjuntores aqui, fazendo uma pré-estimativa, considerando uma margem de segurança, mas tudo vai levar em consideração a corrente elétrica constante. Feito todas essas observações e também revisão de conteúdo, agora a gente vai fazer a questão aqui propriamente dita. A potência total vai ser igual a 2 vezes a potência de um dos chuveiros, né? Então, 2 vezes 5,5 kW, que vai dar 11 kW, não é verdade? Ou então, 11.000 watts. Vamos botar assim, ó, 11.000 watts. Guarda essa informação. Bom, já que a gente está em busca da corrente total, por isso que a gente precisou da potência total. E aí agora, usando a equação do π para potência total igual a corrente total vezes a tensão total, nós vamos ter o seguinte cálculo. A potência total, 11.000, igual a corrente total, que é o que a gente quer saber, vezes essa tensão total, que é de 220. Então, a corrente total vai ser de 50 amperes. E aí, 50 amperes, gente, faz com que a gente olhe aqui para a tabela e recorra ao valor de 54. Por quê? Porque se a gente pega, né, uma corrente máxima de 54, mas o nosso cálculo é um valor menor, tá maneiro, tá valendo, tá suportando. É como se fosse aquelas questões de disjuntor ou de fusível, onde você vai atrás do valor que está um pouco mais acima do que você realmente calculou. Não é uma questão de pegar o valor mais próximo, porque senão você pode cair no erro de pegar valor que está mais próximo, só que para baixo. Cuidado, não é esse o pensamento. É você pegar o valor que está logo acima. E por que logo acima e não qualquer valor que está acima? Porque a gente tem que pensar no custo que a gente vai ter para comprar cabos mais grossos. Quanto mais grosso for o cabo, mais encarece o serviço, mais encarece o produto, né? Então, poderia ser o de 54 e o de 100, em tese. Mas como estamos também querendo economizar,
a ideia é que a gente pegue o mais próximo possível no valor acima, 54, o que leva a gente marcar gabarito de letra D com uma área de secção reta de 6 milímetros quadrados. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo, espero que vocês tenham curtido esse tipo de resolução. Já conto com o seu like fortalecedor da nossa comunidade e com a sua inscrição aqui no canal para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade que vai te ajudar a performar melhor no vestibular. Um forte abraço e bons estudos!